Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sexta-feira, dia 19 de abril de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Hoje, eu quero falar acerca de Israel, o povo de Deus. E automaticamente, assim sendo, eu quero falar acerca da lei que foi dada por Deus para o seu povo. Israel foi chamado pelo próprio Deus de seu povo. Em Êxodo capítulo 6, quando Deus envia Moisés para que vá livrá-los, e então Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Ele disse que apareceu a Abraão, Isaque e a Jacó, e como Deus Todo-Poderoso, mas pelo seu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. No versículo 7 ele diz: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Queridos, a lei que foi dada para ser boa para os judeus se tornou uma arma contra eles, o acusador deles. Se a lei é maldição, por que foi dada ao povo de Deus? Eles se tornaram transgressores da lei. Foi preciso que Deus se manifestasse, e aí foi a sua segunda manifestação, através do Filho, o Cristo Nazareno, nascido de mulher, judeu, que veio para cumprir a lei. Ele não veio para aboli-la, mas sim para cumprir. Uma vez cumprido a lei, ele disse tetelestai, ou seja, estar consumado. O apóstolo da graça, Paulo, fala que o fim da lei foi nele. Cumprir ali a sua missão para aquilo que ele veio, que foi cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quem era o povo de Deus? O povo de Deus eram os filhos de Israel. Eram todos aqueles que pertenciam às 12 tribos, que foram levados para a terra de Canaã, a chamada terra prometida, depois de uma peregrinação de 40 anos no deserto, após serem libertos do jugo de Faraó, pois estavam escravizados no Egito. Deus os tornou por seu povo e Deus os tornou seu Deus. Então, os gentios e estrangeiros, eles nunca fizeram parte da comunidade de Israel. Quando o Cristo Nazareno estabelece os 12 apóstolos e determina que eles vão ao mundo de Israel pregar o evangelho da circuncisão, e aquele que cresce no entendimento fosse salvo, e os que não crescem condenado, ele alerta hoje: não entreis pelos caminhos dos gentios, nem dos estrangeiros. Não faziam parte da comunidade judaica. Deus deu a lei ao seu povo para que eles fossem corrigidos na carne por causa das suas desobediências. Então a lei era boa.
mas eles não conseguiram cumprir a lei dada e estabelecida por Deus. Eles viviam na incredulidade e praticavam abominações, estas que desagradavam o próprio Deus. Então as leis foram dadas para eles para a correção da carne, sendo que ela não conseguiu corrigir a carne e nem tampouco aperfeiçoá-las. É interessante, eu que vivi 46 anos ensinando como teólogo, como mestre da palavra, pois era um cego e eu guiava muitos cegos, assim como cegos também me guiaram. Então eu recebi aqueles ensinos, aqueles entendimentos deles, e eu comecei também a passar aqueles entendimentos para outros, sem questionar, sem saber se estava certo ou não, se aquilo era uma narrativa construída para satisfazer as conveniências e os interesses desse sistema religioso, porque eles têm interesses e têm conveniências. Então, queridos, eles lá dentro desse sistema religioso são voltados muitos para a carne, para esse corpo que aqui está, para esse corpo que nós vemos. Eles acreditam que nós somos isso que vemos, ou isso que eles dizem que somos. Então cuidado, irmão, com o seu corpo. Consagra seu corpo, santifica o seu corpo. Eles estão voltados para a carne. Cuidado, irmãos. Não há nenhuma preocupação deles com o homem espiritual, porque eles não são espirituais. O espiritual, ele não vive voltado para este mundo da carne, porque ele entende que, como espiritual que é, Deus, que é o Pai dos Espíritos, é quem os dirige e quem guia toda a sua vida, através do entendimento que este Deus nos deu, salvando-nos, libertando-nos de todos os preceitos dos homens, dos seus achismos, das suas doutrinas, nos libertando desse sistema cruel, perverso e mau, que subjugam os filhos de Deus que lá estão, colocando sobre eles fardos pesados e julgos sobre as suas vidas. E então as pessoas estão voltadas para este mundo da carne, não entendem que elas são espírito revestido de carne e sangue, mas sim são carne e sangue com um espírito. Assim como os judeus não conseguiam corrigir as suas carnes, eles também não conseguem aperfeiçoar, nunca vão conseguir. Nunca vão se santificar na carne, nunca vão consagrar os seus corpos. Essa é a preocupação deles. Eu sou do tempo em que até as vestimentas faziam parte desse contexto da carne. Os homens, paletó, terno e gravata, camiseta por baixo, quem lembra disso? Camisa, manga comprida. As irmãs, saias e vestido abaixo do joelho, combinação, anágua. Cabelo comprido tinha que ser com coque, não podia andar com o cabelo solto as irmãs, porque aquilo era vaidade. Tais eram essas as suas preocupações. Os crentes eram identificados pelas suas vestimentas, pelas suas roupas, pelas suas indumentárias. O que fez então a lei? Ela causou maldição e a escravidão, a morte desse povo, do povo de Israel. Então, quando chamamos esses templos
que o sistema religioso chama de igreja, de sinagogas, é porque eles, com suas leis, com os seus cerimoniais, com os seus preceitos, com os seus rudimentos, estão também debaixo de maldição. Infelizmente, eles não percebem. Eles não conseguem perceber. Porque eles pensam que estão fazendo a vontade de Deus. Assim como os judeus também pensavam, achavam. Quantas das vezes o Cristo Nazareno os chamou de hipócritas, de demagogos, de fariseus. A graça nos dá a lei espiritual de Deus. Essa lei que é escrita nos nossos corações. A lei que é escrita na nossa mente. Jeremias, o profeta, que era a primeira manifestação de Deus, através dos profetas, porque Deus falava com o povo através dos profetas. Aqui no capítulo de número 31, versículo 33, diz assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O coração é a mente, não esse órgão de carne que nós temos ao lado esquerdo do nosso peito, mas sim na mente. A lei, ela é espiritual, ela está escrita na nossa mente, na fonte dos pensamentos. Isto quer dizer aceitar na mente, no intelecto, todos os sistemas de valores da lei de Deus como verdade. É isso que hoje nós entendemos quando somos salvos na mente. A sua lei está escrita no nosso coração, no nosso intelecto. A sua lei está escrita na nossa mente. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, que recebeu toda esta revelação, quando ele se dirige aos irmãos ali de Corinto, na segunda epístola, capítulo 3, versículo 3, olha o que ele diz: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, escrita não como tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas na tábuas da carne do seu coração. Na mente, o coração é a mente, a fonte dos pensamentos. Essa lei foi imprimida em nós depois do juízo, cumprindo assim essa profecia de Jeremias. Depois daqueles dias, isso aconteceu, isso ocorreu, porque a lei foi dada a eles. Era também maldição. Lê lá Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos e as maldições. Os que guardassem os seus estatutos eram o que? Abençoados. E os que não guardassem os seus estatutos, as suas leis, vinham sobre eles o que? Maldições. Então hoje nessas sinagogas não é diferente. Observa o que eles fazem dentro desses lugares. Dentro desses lugares que eles chamam de templo, eles colocam fermento. Eles não seguem essa doutrina. Essa palavra que a gente chama pérola da graça de Deus, esse alimento forte eles não seguem. Eles preferem serem alimentados com leite. Paulo diz que são carnais. Os carnais são alimentados com leite. Eles são meninos, permanecem meninos.
ainda não cresceram, não se desenvolveram. Eles adoram o templo. O templo é algo importante na vida deles. Como eu disse na mensagem de ontem, eles fazem do templo a casa de Deus. É muito importante para eles irem ao templo. Eles dão muito valor ao templo, esse templo físico que o Altíssimo não habita. Eles não valorizam o templo que é a nossa mente, a morada, o tabernáculo da habitação de Deus. Eles estão voltados para bens materiais. Eles reverenciam homens, eles são idólatras dentro dessas sinagogas. Isso é o quê? Isso é viver debaixo de maldição. Mas aqueles, quando têm a mente aberta, que recebem de Deus o entendimento, eles não estão em busca dessas coisas, porque eles já têm tudo. Andam e vivem por fé. Tomam posse de tudo quanto já foi estabelecido por Deus. O justo viverá pela fé. Eles até citam isto, mas não entendem isso. Eles têm que ver para crer. Eles são futuristas. Tudo ainda vai acontecer. Uma pessoa estar doente, tem que orar para que ela seja curada. Uma pessoa está cheia de problemas, eles oram para que os problemas sejam resolvidos. Eles oram para tudo, para sair. Quando chegam, tudo para eles é motivo de orações. Como se Deus fosse servos deles e eles fossem os deuses e mandando este servo fazer tudo que na verdade eles querem que sejam feitos. Vê se não é assim quando eles começam a orar. Vai curando, vai libertando, vai protegendo, vai guardando. Eles vão determinando para que Deus faça as suas vontades. Não a vontade de Deus, que deve prevalecer tanto nos céus como na terra. Porque tudo é a vontade de Deus. Nós não, nós tomamos posse. Nós já somos curados. Eu estava dizendo para um hoje, do sistema, sobre isso. Eu dizia para ele, eu posso ter uma doença, seja ela que for, a mais grave que for, mas se eu ando e vivo por fé, eu digo, eu já sou curado. O médico, ele pode dizer, você tem um câncer, você sabe que tem, você vai fazer sim os tratamentos que a medicina manda que você faça, mas você, por ser justo, por andar por fé, tu toma posse e diz, eu já estou curado. Por isso que nós dizemos isso, já somos curados, já somos abençoados, já somos guardados, já somos protegidos. Não precisamos pedir a Deus para nos guardar. Saímos tranquilo e voltamos tranquilo. Aí eles dizem assim, e se acontecer alguma coisa? Foi a vontade de Deus. Quantos de vocês oram e acontecem coisas? Eu perdi muitos amigos, pastores principalmente, mortos em acidente de trânsito, que oraram quando saíram, mas morreram. E aí a oração de vocês impedem que essas coisas aconteçam? Lógico que não. Por que vocês fazem isso? Porque vocês são religiosos. Porque vocês não vivem e não andam por fé. Porque vocês têm que ver para crer. Vocês têm que materializar para que vocês possam acreditar. É assim que vocês vivem. Fazendo obras. Buscando autojustiça. Não vivem na dependência de Deus, apesar de que habla que vivem, mas não vivem. O justo viverá pela fé. Vocês não sabem o que é andar e viver por fé, porque vocês não foram salvos na mente, não têm um entendimento, e este entendimento não se dá por curso de teologia, por um professor de teologia, por um professor de escola bíblica dominical, e nem por esses supostos pregadores que em todas essas reuniões, no final delas tem um que vai pregar. Não é por eles que vem esse entendimento. Esse entendimento é tão somente dado pelo Espírito Santo de Deus. Nós que temos esse entendimento, que somos espirituais, não barganhamos com Deus. Tudo vem a nosso favor, porque nós cremos e tomamos posse. A lei
que foi dada para os judeus para ser boa, se tornou uma arma contra eles. Se tornou acusador deles. Hoje, por exemplo, usam a Bíblia contra o povo, esses que se dizem líderes religiosos, dizendo: se vocês não derem o dízimo, vocês são malditos. Se vocês não tomar ceia, é porque estão em pecado. E quem não toma ceia, peca. O apóstolo da graça de Deus, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Entendendo? A lei não foi dada para os gentios. A lei foi dada para os judeus, apenas para o povo de Deus. Por isso que eles eram pecadores. Por isso que Paulo disse: todos pecaram, todos os judeus pecaram e precisavam da graça, da glória de Deus. Por isso que João disse aos judeus: aquele que disser que não é pecador é mentiroso. A nós nos foi dado a lei espiritual. A nós já fomos justificados nele. Nós já nascemos nova criatura nele. Essa lei escrita no nosso coração, mas eles lá preferem viver debaixo da maldição, buscando as coisas da carne. Tudo lá é carne, tudo lá é voltado para este mundo carnal. Tudo. Eles vivem voltado para as coisas desta vida. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3:1, ele disse: buscai as coisas do alto, de cima, e não as que são da terra. Nós somos espirituais. Nós não somos carne e sangue. Nós não somos deste mundo. Nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Nós não somos daqui. Os nossos irmãos que estão lá dentro das sinagogas ainda não foram alcançados com a lei espiritual. Não foram alcançados com a lei espiritual. Por isso que eles vivem debaixo de preceitos, de rudimentos, na prática de todo esse conjunto de coisas que há estabelecido por eles. Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 8, ele diz: portanto, agora não há mais condenação. Agora a lei é espiritual, ela é escrita na mente. Você percebe que os religiosos, eles têm medo de tudo. Eles têm medo de tudo, tudo eles têm medo. Eles têm medo do inferno, eles têm medo do diabo, eles têm medo da morte, eles têm medo do devorador. Eles são medrosos. Eles são medrosos. Se não fizer, Deus vai amaldiçoar. É assim que eles vivem. Por isso que nós afirmamos: vivem debaixo de maldição. Cuidado da mão de Deus. Deus vai pesar a sua mão. Cuidado com o juízo de Deus. Ninguém vai escapar do juízo dele. É assim que eles vivem, é assim que eles ensinam, é assim que eles pensam, é assim que eles se comportam. Mas graças a Deus que abriu a nossa mente, e hoje, salvo na mente, nós temos esse entendimento. A lei espiritual, ela está escrita no nosso intelecto, no nosso coração, na nossa mente. Nós reinamos em vida, crescemos na graça e no conhecimento de Deus, e vamos avançando para o alvo que está diante de nós. Não estamos voltados para o mundo da carne, porque Paulo disse que os espirituais não se voltam para o mundo da carne, e os que vivem na carne não discernem o que é espiritual. Esta é a palavra de hoje. Esta é a palavra de Deus de hoje. Se a lei é maldição, por que então Deus deu para o seu povo? A lei que foi dada para ser boa, para os judeus se tornou uma
arma contra eles o acusador deles. E hoje, esses preceitos, esses rudimentos, esses achismos que existem dentro desses lugares, acusam os filhos de Deus que lá estão. Eles vivem sendo acusados por todo esse contexto, criado pelos homens como regras para conduzir os filhos de Deus que lá estão. Não sabe discernir o carnal do espiritual. Não sabe o que é ser espiritual. O espiritual, ele é filho de Deus, assim também como eles são. Mas com o entendimento, permite ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Romanos 8, 14. E se inscreva no meu canal. Eu te peço, você que visualiza, me ajude. Dê um like, divulgue e compartilhe. Meu muito obrigado. Assistiu um like. Às vezes eu tenho 700, 800 visualizações. Aí 100 likes, 100 e poucos likes. As pessoas esquecem. Faz isso, por favor, porque aí o YouTube vai recomendar o meu canal, esta mensagem a outras pessoas. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo que nós da graça de Deus amamos vocês.